recheado das armaduras de Deus e de muitas alegrias para todos vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso, poderoso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e eu creio que eu possa auxiliar você a se encontrar com a sua individualidade, com a sua identidade, aquela que te é dada pelo teu Criador. E isso tudo considerando, é claro, a sua digital, que é única. Você é única. Você é a pessoa que Deus criou e tem um propósito para a sua vida, para a sua história único, de acordo com a sua digital. Muitas vezes a nossa identidade e individualidade é aquela que se perdeu há muito tempo, que ficou dispersa diante de tantos desafios, não é? Você às vezes se pega perguntando, né? Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu realmente? Como eu cheguei até aqui? Ou até mesmo, como eu posso sair dessa situação? É claro que cada um de nós, de maneira singular, passamos por momentos privilegiados que nos ilumina, não é? Que é muito bom, mas também por momentos obscuros, onde se levantam obstáculos a cada passo, parece. Você resolve uma situação e lá vem outra. São dívidas, drogas, doenças, muitas decepções. Meu Deus, o que eu posso fazer? Dependendo da situação, nós pensamos que a morte seria uma saída ou até mesmo a única solução para tudo que nós estamos enfrentando. É assim que muitas vezes nós entramos na depressão. Perdemos a esperança, não acreditamos no futuro e nem tampouco em dias melhores. Então, quando você já não tem forças para avançar em absolutamente nada, você começa a conversar com o seu Deus, pedindo a Ele que te leve embora. Com tudo que você está passando e aos seus olhos sem nenhuma saída, é muito difícil, mas Deus não mudou o rumo da sua história. Você pediu, está tudo muito difícil. E você sabe que a vida e a morte estão nas mãos do seu Deus. Nós sabemos que a vida e a morte estão na mão do nosso Deus. E Ele não muda os planos dele para nós. Deus não vai mudar os planos dele para você nem para mim. Ele tem um propósito em tudo que nos acontece. E já que Ele é o seu Deus, já que Ele não te tirou das acusações mentirosas, foram acusações mentirosas, que pessoas de sua intimidade, demoniacamente, moveu contra a sua vida, o que você tem a fazer? Onde você vai se segurar? Senhor, me leve embora. É sempre o início e o fim das suas ou das nossas orações quando nós passamos por essa situação. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego, ao serem condenados, à fornalha de fogo, e Daniel, levado para a cova dos leões, eles também fizeram esta mesma oração, não é? Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego falou, que se Deus livrasse eles da fornalha, Deus era Deus. Mas se Deus permitisse que eles fossem queimados, Ele também continuaria sendo Deus. Eles não renunciaram ao seu Deus pelas circunstâncias que estavam atravessando. Hoje, em nossas vidas, existem situações às quais somos submetidos, são situações desumanas, agressões físicas, agressões emocionais e agressões psicológicas tão difíceis, tão agressivas aos nossos princípios e valores, que o nosso desejo realmente é ir embora. Não temos mais forças, nós não queremos mais lutar, nós não acreditamos
que haverá um dia diferente. Nós não acreditamos mais que as coisas podem mudar para o nosso benefício. É o fim. E então, quando nós estamos nessa situação, eu sou um exemplo vivo disso. Acontece um milagre. Você não está sozinha dentro da fornalha. Ela está acesa, sim, mas nenhum fio de cabelo seu foi atingido. E você então começa a viver o milagre. A fornalha está acesa, mas Deus está do seu lado, Ele é teu Pai. Você está na cova dos leões, mas eles perderam o apetite. Você está inteira e hoje, agora depois de todas as adversidades, você pode falar como Jó. Ei, Senhor, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, meu Pai, eu te conheço. De andar contigo, de vê-lo ao meu lado. Aleluias, glória a Deus. Deus é um Pai verdadeiro, Deus é um Pai de amor. Ele tem propósito para tudo que nós enfrentamos, todos os obstáculos, todas as situações, porque se nós olharmos para eles como barreiras de impedimento, certamente nós vamos ficar tristes e cabisbaixos até sermos derrotados. Mas se nós olharmos para cada obstáculo como um novo aprendizado, como um treinamento para sermos o que o nosso Pai planejou, aí sim, venceremos em Cristo Jesus. E esse é o plano que Deus tem para mim e para você. Entendendo que Deus, Ele nunca, jamais te abandonou. Deus nunca nos abandona. Ele é o nosso pastor. Ele nunca nos faltou. Em nenhuma luta você venceu sozinho. Em nenhuma luta você estava sozinha. Ele estava sempre do seu lado. Mesmo nos altos ou nos baixos, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. E Ele está nos treinando e fortalecendo os nossos braços para que possamos lutar e vencer, levantando assim a grande bandeira de vitória preparada para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que obedecem a Deus, independente da circunstância, daquele que tem uma visão mais à frente, mais ampla. E ainda, nós podemos mostrar nessa circunstância, durante todo esse processo, a nossa grande cicatriz. Porque a nossa ferida foi profunda, mas foi sarada. Parecia que não tinha como, mas pelo grande poder da verdade que está em Deus, e que todos nós podemos alcançar essa cura, é através de Jesus Cristo. Nós podemos alcançar. E a nossa grande cicatriz será usada, né? Você não sabe por que essa ferida é tão grande, mas ela vai cicatrizar, porque Deus é cura. E ela então será usada como consolo. E ela vai trazer esperança para aqueles que ainda sangram, como se a nossa cicatriz fosse um sinal claro de que, assim como eu consegui, você também vai conseguir. Você também é capaz. Você é filho de Deus. Acorde, você tem um Pai. E Ele é um Pai perfeito. Você é filho. Aleluias. Nós vamos para a palavra que está no livro de Efésios. Deixa eu abrir aqui as escrituras. Livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre as ciladas, como o diabo tenta nos atrapalhar de conhecermos a verdade de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 11, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Muitos cristãos vivem vidas espiritualmente frágeis porque não investem no fortalecimento da sua fé. Eles nem acreditam em Deus,
na batalha que eles estão enfrentando, no propósito que Deus tem em cada uma delas. Assim como alguém que não treina não pode competir em alto nível, quem não busca conhecimento bíblico, oração e discernimento, acaba vulnerável às influências negativas desse mundo. Gente, presta atenção. Não se vence uma corrida São Silvestre simplesmente olhando e aprendendo como os campeões se comportam. É necessário treinar o corpo em condição de competição e ainda fazer um treinamento rigoroso, fazer uma alimentação saudável e completa. Enfim, é necessário um processo, um preparo para aqueles que querem vencer. A verdadeira batalha espiritual não se vence apenas com boas intenções, mas com preparo, vigilância e uma vida enraizada em Deus, uma vida que busca a palavra. E hoje nós vamos aprender e ter entendimento do que é uma cilada. De todo o texto, eu escolhi a palavra cilada para meditarmos um pouco sobre ela. Eu creio que todos nós, quando ouvimos a palavra cilada, pensamos em uma armadilha. Isso está certo. Sim, uma cilada do reino das trevas é uma armadilha sutil, projetada para desviar você da verdade e da bondade de Deus. Se a verdade vai te libertar, se a verdade de quem você é vai te fazer caminhar com força e a passos largos na direção do seu Pai verdadeiro, tudo que o seu inimigo quer é te impedir de alcançar e viver essa verdade. A cilada bem-sucedida, ela depende de planejamento, execução precisa e controle da situação. A cilada do nosso inimigo não começou hoje na nossa vida. Ela começou lá atrás, no dia que você nasceu. Porque muitos de nós carregamos marcas do nosso passado. Marcas que moldaram nossa forma de lidar com o mundo e que às vezes nos tornam agressivos, frios, desconfiados ou emocionalmente distantes. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua verdade. Essas feridas podem ter origem em rejeição, abandono, falta de afeto, cobranças excessivas ou traumas não resolvidos. E eu quero pontuar aqui de uma forma mais direta os traumas não resolvidos, que são uma das ciladas mais frequentes do inimigo. Até porque ele mesmo teve suas mãos promovendo esses traumas. Ele conhece exatamente a dor e a ferida que ele nos causou lá no passado. Ele sabe como nós nos sentimos, então nunca se esqueçam que ele, o nosso inimigo, é o nosso acusador. Ele vai tentar te colocar para baixo, ele vai tentar te desmoralizar, ele vai tentar te acusar. E nós sabemos que tudo que passamos quando criança é mentalmente absorvido como responsabilidade e culpa nossa. O nosso inimigo conhece a humanidade desde a sua criação. E nós conhecemos quanto do reino dos céus? Nós conhecemos quanto do reino das trevas? Meu Deus, eu fico pensando em quantas Anas Marias ele já viu nascer e morrer. Quantos Josés, quantos Marcos e Marias. Nós, humanamente falando, somos presas frágeis e limitadas. Mas em Deus, através de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. E o nosso inimigo, ele é e sempre foi o grande acusador, repetitivo. Ele não muda e jamais foi criativo. Ele não cria nada, ele manipula as coisas. Mas hoje eu declaro que a luz do Senhor Jesus Cristo vem iluminar todas as trevas da acusação do inimigo sobre a sua vida e que sobre a sua história haja luz, haja verdade, haja libertação, haja cura. Se o nosso inimigo é o acusador,
eu quero te apresentar com alegria um Deus que é perdoador e salvador da sua vida. Só Ele tem a verdade sobre a sua história. Porque alguns de nós temos uma dureza externa que carregamos. E muitas vezes essa dureza é como um mecanismo de defesa. Uma forma de evitar novas dores ou de tentar controlar um ambiente que um dia foi ameaçador. Meu Deus do céu, você pode pensar, eu era muito nova, eu não podia me defender, eu estava sozinha. Eu não sei qual e como foi a sua situação, mas eu quero lembrar que no fundo, essa criança interior está aí dentro de você. Ela ainda deseja ser acolhida, compreendida e curada. Ela precisa falar, ou talvez ela precise gritar e mostrar que ela existe. A cura está em nosso Criador, não importa o tamanho ou profundidade da ferida. O braço do Senhor, a mão do Senhor tem poder de identificar o ponto nevrálgico e removê-lo da nossa história, removê-lo da nossa vida. E Deus está te convidando a sair da mentira que o inimigo implantou na sua vida e quer que você cresça, para que você seja um adulto livre, na verdade, daquele que te criou, do teu Pai eterno. Não há morte na sua vida, não há nada que o diabo tenha matado que seja surda a voz do Senhor. Não há morte que não consiga ouvir a voz do Senhor. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Não há trevas que impeça a luz e a verdade do Senhor sobre a sua vida. Se tem algum sonho que o diabo matou, Deus pode ressuscitá-lo. Deus pode trazer para frente, para a sua vida, os seus sonhos. Ele é Deus de amor. A cilada que foi preparada para você nunca se encontrar com a luz, ela vai ser desfeita. E ela precisa ser desmanchada, apesar de toda a situação. Por isso, lidar com as pessoas machucadas e difíceis exige mais do que apenas paciência. Requer compaixão e discernimento para enxergar além das atitudes e perceber a dor oculta de cada pessoa. Quando você encontra o amor genuíno e um espaço seguro para você descobrir em Deus quem você realmente é, suas defesas começam a cair e a cura começa a acontecer. Aleluia! Eu quero trocar esse espaço seguro, né? Esse espaço para pessoa segura. Porque mesmo que seja na igreja, presta atenção no que eu vou falar, mesmo que seja na igreja, é importante você saber para quem vai contar a sua história, com quem você vai compartilhar e abrir o seu coração. Lembrando que a igreja, ela é como um hospital. Ela tem médicos, enfermeiros, primeiros socorros, cirurgias. Isso, claro, me referindo ao estado espiritual e posição de cada pessoa. Mas ela tem muito mais. A sua maioria são de pessoas feridas, que também buscam socorro. Pense sobre isso e abra seu coração com uma pessoa certa, para aquela pessoa que está preparada para te auxiliar, para aquela pessoa que vai te consultar, que vai conversar, que vai saber da sua dor, para saber qual é o antídoto, qual é o alimento espiritual necessário, qual o remédio espiritual que você precisa para ficar curada. Voltando ao nosso assunto principal, não é? Diferente de um ataque direto, essas ciladas que o inimigo monta contra a nossa vida, geralmente elas parecem inofensivas e até mesmo atraentes no início, mas aos poucos levam a uma perda espiritual, emocional e até moral. O nosso ponto principal, que é a cilada, nós precisamos entender como elas podem se manifestar.
ela é um engano disfarçado de verdade. Ideias que parecem corretas à primeira vista, mas que no fundo distorcem os princípios bíblicos. É como relativizar o pecado ou justificar comportamentos errados. E eu quero aqui trazer 4 exemplos muito usados atualmente. O primeiro exemplo é: todo mundo faz isso. Isso é uma justificativa para ser desonesto no trabalho ou em negócios, alegando que é algo comum no comportamento em geral. Todo mundo faz. Qual é o problema? Eu vou te responder. O problema é que você não é todo mundo. Você é filho do Deus Pai. Você é filho do Deus amado. Tu és filho do Deus poderoso. O segundo exemplo é: Deus entende a minha situação. E uma pessoa pode entrar em um relacionamento fora dos princípios bíblicos e justificar dizendo que Deus quer que ela seja feliz. Você já ouviu isso, né? Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, eu acredito, 2 ou 3, Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E eu creio que é nesta situação que nós seremos felizes, sim, como filhos amados do Senhor. Nós temos o exemplo 3, isso é pecado, ou isso era pecado lá no passado, mas hoje os tempos são outros. Vamos atualizar a Bíblia? Meu Deus, nos livra disso. Algumas práticas claramente condenadas na Bíblia são reinterpretadas conforme a cultura, ignorando os princípios imutáveis de Deus. Lembre-se, Deus não muda. A sua palavra se renova em nossa mente todos os dias. A nossa mente precisa ser renovada, não a palavra de Deus. Vamos para o 4º exemplo, né? O que importa é o coração. Quantas vezes ouvimos isso? As pessoas minimizam atos errados argumentando que Deus vê a intenção, mesmo que a prática seja contrária à vontade dele. O pecado geralmente vem disfarçado de boas intenções, mas no fundo tenta suavizar a seriedade daquilo que nos afasta de Deus. Ei, presta atenção, de boas intenções o inferno está cheio. O desafio é lembrar que a graça de Deus não anula a necessidade de arrependimento e de transformação. O diabo é o líder supremo do reino das trevas, bem como de seus poderes malignos. Ele é a essência do mal. A sua depravação é consumada e mostra-se extremamente inteligente em sua perversidade. Uma das suas táticas malignas é a distração espiritual, entretenimentos, vícios ou até mesmo uma rotina sobrecarregada que impede a pessoa de buscar a Deus. Outra é que as astúcias, planos, esquemas, quando tais palavras se aplicam ao diabo, elas indicam seus maus desígnios. Nas feridas emocionais não tratadas, nas mágoas, ressentimentos e traumas que são usados para prender alguém em ciclos de dor, impedindo o perdão e a cura. Nós temos também o orgulho e a autossuficiência, que é a ilusão de que a pessoa pode viver sem depender de Deus. Isso vai levar à sua queda. Essa pessoa ela tem a aparência de sucesso, mas um vazio interior. Pessoas que conquistam bens, status ou prazeres, mas perdem sua conexão com Deus no processo. Enganos e distrações. Fazer com que a vítima, são as táticas do diabo, fazer com que a vítima subestime o perigo ou não perceba a armadilha, a cilada. Isso pode envolver disfarces, desinformação ou o uso de chamariz para atrair a pessoa ao local ou à condição desejada. A cilada sempre oferece algo aparentemente bom, mas esconde suas consequências destrutivas. Por isso, a Bíblia nos alerta a estarmos sempre atentos e revestidos da armadura espiritual. Esse será o nosso próximo tema. Para finalizar, eu quero contar uma história
para refletirmos sobre a cilada financeira, os valores no dinheiro e no poder. Quero que você imagine agora um antigo e imponente castelo em ruínas. Ele está escondido em meio a uma floresta densa, tomada por névoa. Os aldeões sussurram histórias sobre o local, alertando que aqueles que entram jamais retornam. No entanto, uma promessa irresistível de poder, conhecimento proibido ou um tesouro incalculável atrai aventureiros incautos. Ao adentrar o castelo, os visitantes encontram um salão suntuoso, estranhamente preservado com tapeçaria reluzentes, um banquete servido à mesa e uma lareira acesa. A sensação de conforto é intensa, como se os perigos fossem apenas lendas, mas essa é a primeira ilusão da cilada demoníaca. Cada detalhe do local foi moldado para enganar os sentidos e enfraquecer a desconfiança. O vinho que aquece o corpo é, na verdade, um veneno que adormece a alma. A música suave embala a mente em um topor, fazendo o tempo perder seu significado. Os companheiros que entram juntos começam a se esquecer uns dos outros, como se nunca tivessem existido. Nos corredores, espelhos distorcem reflexos, mostrando versões grotescas e desesperadas de quem os encara. Portas giram em círculo, levando sempre ao mesmo ponto. E no centro do castelo, um trono vazio aguarda. Aquele que ousa sentar-se sente um arrepio de poder percorrer seu corpo. Os sussurros se tornam vozes claras, oferecendo conhecimento, segredos ancestrais, mas o preço é alto. O corpo se torna rígido, as mãos viram garras, os olhos ardem como brasa. O antigo ocupante do trono foi libertado. E o novo prisioneiro percebe tarde demais que ele é o próximo guardião da cilada, destinado a atrair novas vítimas para o banquete interminável da perdição. Eu quero ler o texto que está lá em 1 Timóteo, eu vou pegar a Bíblia. 1 Timóteo 6:9, que diz: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Gente, temos aí a corrupção moral, que é o desejo intenso por riquezas. Isso pode levar a pessoa a mentir, enganar ou explorar os outros para alcançar seus objetivos. A ganância sem limite, em vez de ver o dinheiro como um meio, passa a vê-lo como um fim, tornando-se escravo da ambição. A falsa segurança é a confiança excessiva na riqueza, pode fazer a pessoa acreditar que não precisa de Deus, tornando-se arrogante e espiritualmente vazia. A inquietação e insatisfação. Quanto mais a pessoa tem, mais deseja, nunca alcançando o contentamento verdadeiro. A queda em pecados perigosos, porque existe uma busca desenfreada por dinheiro que pode levar a práticas ilícitas como corrupção, suborno, fraude e até mesmo crimes mais graves. Essa cilada se apresenta de forma sutil e muitas vezes parece inofensiva no começo. Mas com o tempo, o desejo pelo dinheiro pode dominar o coração da pessoa, afastando-a dos valores eternos e levando-a a uma ruína. E essa ruína é tanto material quanto espiritual. O fato de tantos crentes serem derrotados na luta é prova que não se tem preocupação com a preparação para a batalha espiritual. Não tem preparo para adquirir a armadura espiritual necessária. E nem oram com suficiente perseverança
para que o mestre supremo do mal seja derrotado em suas vidas. É mandamento do Senhor amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa vida, porque exige mais do que sentimentos bons. Requer maturidade, renúncia e graça. Muitas vezes é fácil amar quem nos trata bem, mas o verdadeiro teste acontece quando precisamos amar pessoas difíceis, aquelas que nos ferem ou que carregam dores que as tornam complicadas de lidar. No entanto, esse amor não significa aceitar abusos, tá? Ou permitir que nos façam mal. Esta é outra cilada do inimigo, mas nós não vamos nos prender nela, não. Vamos sim enxergar além da atitude, reconhecer a humanidade do outro e agir com misericórdia. E o ponto-chave desse mandamento está na parte do como a si mesmo. Isso significa que para amar o próximo de maneira saudável, nós precisamos primeiro amar a nós mesmos, aprender a receber o amor de Deus e nos achegar a Ele e pensar, e entender e ver como Ele nos vê. Entender isso, ter essa visão. Só quem se permite ser amado e curado por Deus consegue transbordar esse amor para as outras pessoas. Que Deus nos direcione. Deixe o seu ok se você gostou do vídeo. Faça um comentário. Deus nos ama e eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, onde falaremos da armadura espiritual de Deus. Deus abençoe.